nome é Joyce Sabatic, eu sou jornalista há mais de 25 anos e desde então o que me trouxe para o jornalismo e me conduziu ao longo de minha carreira foi a dedicação, a paixão pelas histórias de vida. Há 15 anos atrás eu descobri que as histórias de vida podiam ganhar dimensão ainda maior. E mais recentemente, desde 2012, eu trabalho nas histórias de vida como uma fonte de cura. Que a gente é do jeito que a gente nasceu para ser. A gente é, sabe? A gente é perfeito como a gente é. E isso permite que a pessoa respire mais aliviada por ser do jeito que é, que isso tudo tem uma explicação, que tem um lado bom e outro lado que ela tem que prestar atenção para não sofrer. Mas o mais legal é isso, que ela consegue começar a se apropriar da própria história, sem tantas ressalvas, ela entender, ter explicações. E por isso que eu elegi essa técnica, que é chamada O Corpo Explica, como o primeiro passo no cultivo de biografias. Sabe? Que a pessoa possa ter em uma sessão respostas, ela possa ter tranquilidade para começar a pisar nesse território chamado biografia, a minha história de vida, com uma tranquilidade maior, com uma segurança maior. Por isso eu recomendo fortemente a análise corporal. A análise corporal, baseada no método Corpo Explica, é uma ferramenta poderosa que permite que a gente volte lá nas referências da nossa primeira infância. Você sabia que o que a gente vive desde a época da barriga da mãe até os 5 anos de idade fica gravado na nossa medula espinhal e que essa informação determina alguns traços muito importantes do corpo da gente? Isso! Como analista corporal certificada pelo Corpo Explica, eu consigo fazer essa leitura. Serve para explicar como funciona a mente da pessoa adulta. É uma coisa bem maluca, bem interessante, mas que permite que as pessoas entrem nas suas histórias de vida. Permite que as pessoas voltem lá na época de infância. Mas o fato é que nós podemos ter muito registrado no nosso corpo uma sensação ou mais de uma combinação dessas sensações. E na análise corporal, o que a gente busca junto à pessoa adulta é analisar os traços do corpo dela, como eles se colocaram nesse corpo adulto, como eles formaram, porque a gente registra essas sensações básicas dos 0 aos 5 anos. Aí depois a gente vai ganhando corpo nessa segunda metade da infância, adolescência, e chega à vida adulta com o corpo formado. Esse corpo ele traz traços, traz informações. O que um analista corporal como eu busca identificar é quais são os traços da fisionomia, né? Qual é a sensação e qual é a expressão do traço. Cada traço ele traz recursos e dores. É muito importante marcar. Outra coisa que é importante marcar é que é o seguinte, não tem como você trocar o traço. Eu não gosto desse meu traço, eu não gosto dele, não simpatizei com ele, eu quero mudar. Não tem como mudar. A gente identifica, a gente gera um gráfico explicando como é que esse corpo funciona. Isso ajuda a pessoa a entender e a ter explicações sobre questões que ela está vivendo agora. Essas dores, elas estão lá dessa época, dos 5 anos de idade, estão registradas no mais íntimo, no inconsciente da pessoa. E de lá para cá, dos 5 anos de idade para cá, ela vem ressentindo, sentindo novamente e sentindo novamente. Então, ela passou a adolescência, a vida adulta, ou seja, ela chega na vida adulta com realmente uma dor, porque isso vem doendo e vem sentindo cada vez mais de lá para cá. Pela análise corporal, nós entendemos que desde o momento que nós somos gerados na barriga da nossa mãe, nós começamos a registrar informações desse meio ambiente que nos rodeia. O bebê dentro da barriga da mãe, ele pode não ouvir com os ouvidos que nós temos hoje, ou pensar da forma que nós pensamos hoje, mas ele sente quando o ambiente fica mais duro, mais rígido, ou mais macio, mais quente, mais frio, ele tem essas sensações. E nessa fase do desenvolvimento do ser humano, é registrado um traço, uma sensação essencial, que é a sensação da rejeição. Então, se a mamãe, por algum desses reveses da vida, ela se sente preocupada com o futuro, como vai ser depois que a criança nascer, enfim, ela tem alguma preocupação,
é óbvio que o ambiente lá dentro da barriga da mamãe vai mudar e a criança vai sentir um desconforto, um leve desconforto. Depois que a criança nasce, a fase ali da amamentação, é o que se registra de acordo com o que ela vive nessa fase, né? É a fase de amamentar. Então, se ela mamou de menos ou ela chorou demais e nem era por falta de mamar, era porque a roupa estava incomodando, enfim, ela vai registrando também na medula espinhal dela uma informação de abandono, como se ela não tivesse sido cuidada, se ela tivesse sido abandonada, tá? Então, são sensações essenciais, as sensações básicas que são registradas. Depois, mais um pouquinho, quando a criança já está um pouquinho maiorzinha, talvez ela até está tentando se sustentar nos próprios pés, né? Está começando aquele processo de fazer gracinha, sabe aquela fase que a criança é muito engraçadinha, que todo mundo fala, ai, repete de volta para o papai ver, para o titio ver. Nessa época, os eventos marcantes na criança vão marcar um traço que a gente, a sensação essencial, a sensação básica de manipulação. Da criança achar que para ela ser amada, ela precisa fazer gracinhas. Okay? Então isso fica registrado nessa fase da vida. Na fase seguinte, que é a fase do desfraude, a criança vive experiências que ela não está conseguindo controlar o corpo dela 100% ainda. Né? Tá naquela fase, tira a fralda, fica com a fralda. E é comum que a criança se suje, que ela não consiga controlar o próprio cocô. E é bem provável que ela sinta, pessoas que têm esse traço marcado no corpo dessa fase da vida, elas sentiram muita humilhação nessa etapa do desfraude. Então o traço, a sensação essencial, a sensação básica que fica nesse corpo registrado é da humilhação. Na última fase do desenvolvimento da infância, onde a criança já um pouquinho maior, próxima de 5 anos de idade, ela começa a entender que o mundo se organiza em pares, meninos e meninas, o papai e a mamãe, que a menina é diferente do menino, enfim. Ela começa a ter uma percepção do início de uma diferenciação dos sexos, uma sexualidade ainda muito inocente, mas ela percebe essa diferença. E as crianças que têm experiências marcantes nessa fase da vida, fica registrada nelas a sensação essencial da traição, que ela foi trocada porque ela não era boa o suficiente. Enfim. Mas o fato é que nós podemos ter muito registrado no nosso corpo uma sensação ou mais de uma combinação dessas sensações. E na análise corporal, o que a gente busca junto à pessoa adulta é analisar os traços do corpo dela, como eles se colocaram nesse corpo adulto, como eles formaram, porque a gente registra essas sensações básicas dos 0 aos 5 anos. Aí depois a gente vai ganhando corpo nessa segunda metade da infância, adolescência, e chega à vida adulta com o corpo formado. Esse corpo ele traz traços, traz informações. O que um analista corporal como eu busca identificar é quais são os traços da fisionomia, né? Qual é a sensação e qual é a expressão do traço. Cada traço ele traz recursos e dores. É muito importante marcar. Outra coisa que é importante marcar é que é o seguinte, não tem como você trocar o traço. Eu não gosto desse meu traço, eu não gosto dele, não simpatizei com ele, eu quero mudar. Não tem como mudar. A gente identifica, a gente gera um gráfico explicando como é que esse corpo funciona, quais os recursos que ele traz, quais as dores que ele traz, e isso ajuda a pessoa a entender e a ter explicações sobre questões que ela está vivendo agora, questões que de repente se repetem na vida dela, ela não vê como sair, de repente ela já caiu naquilo de volta. Claro, porque essas dores, elas estão lá dessa época, dos 5 anos de idade, estão registradas no mais íntimo, no inconsciente da pessoa. E de lá para cá, dos 5 anos de idade para cá, ela vem ressentindo, sentindo novamente e sentindo novamente. Então, ela passou a adolescência, a vida adulta, ou seja, ela chega na vida adulta com realmente uma dor, porque isso vem doendo e vem sentindo cada vez mais de lá para cá. Então é muito legal da análise corporal, quando a gente dá a devolutiva, né? E isso tudo acontece
quando em uma sessão, apenas uma sessão, a gente faz essa leitura e dá a devolutiva e responde as perguntas que a pessoa traz. É muito legal porque é o seguinte, ele explica que a gente é do jeito que a gente nasceu para ser, a gente é, sabe? A gente é perfeito como a gente é. E isso permite que a pessoa respire mais aliviada, por ser do jeito que é, que isso tudo tem uma explicação, que tem um lado bom e outro lado que ela tem que prestar atenção para não sofrer. Mas o mais legal é isso, que ela consegue começar a se apropriar da própria história, sem tantas ressalvas, ela entender, ter explicações. E por isso que eu elegi essa técnica, que é chamada O Corpo Explica, como o primeiro passo no cultivo de biografias. Sabe? Que a pessoa possa ter em uma sessão respostas, ela possa ter tranquilidade para começar a pisar nesse território chamado biografia, a minha história de vida, com uma tranquilidade maior, com uma segurança maior. Por isso eu recomendo fortemente a análise corporal, que a gente faz tanto presencial às terças-feiras lá no Centro Empresarial Marcos Conde, onde eu tenho meu espaço de atendimento, como também pela internet.